Olá, pessoal. Começando mais um 45 minutos. Eu sou Celso Shigami e estou aqui com Fred Figueroa e com Cauê Diniz nesse programa que tem a direção de João Trigueiro. Hoje vamos falar de algo surpreendente. A gente tem acompanhado a rotina, o dia a dia do futebol, do esporte de perto, Fred. E ainda assim, para nós que acompanhamos de perto, o que aconteceu de fato aí durante a coletiva convocada para amanhã desta sexta-feira, na qual estamos gravando o programa, ninguém esperava que Yuri Romão, presidente do esporte, fosse falar sobre sua saída do clube. Eu acho que a forma mais correta de tratar é essa, é falar sobre a saída de Yuri Romão. Porque, como a gente traz aqui o questionamento no nosso programa, eu acho, Fred, que fica uma dúvida muito grande, né, que paira no ar. Se o que a gente acompanhou durante aquela pouco mais de meia hora foi uma saída de Yuri Romão do esporte, ou uma saída que Yuri Romão encontrou para ele próprio no esporte, dentro do futuro do esporte, dentro da história do clube. Então, Fred, eu queria já começar ouvindo você sobre como você recebeu essa notícia. Eu sei que também estava acompanhando o, a coletiva de Yuri, né? Queria saber como foi que você recebeu essa notícia e que leitura ou que leituras você faz a partir daí, agora que a gente já tem algumas horas depois dessa divulgação. Celso, essa dualidade em torno do termo a saída de Yuri, ela realmente cabe. Porque, como você trouxe na abertura, Yuri Romão comunicou a sua saída do esporte. Mas uma saída pré-datada. Uma saída com data para 31 de dezembro e que ele fez questão de afirmar nessa coletiva de que não se tratava de uma renúncia. Ele programou a sua saída para 31 de dezembro e também a condicionou junto com uma auditoria, tá? Que seria necessária para definir a sua saída do clube para que ele pudesse sair, obviamente, na visão dele, com a auditoria deixando todos os processos dele enquanto presidente, todas as contas transparentes. Essa é a projeção dele e a intenção dele. É a saída de Yuri Romão do esporte. Nessa primeira camada, a gente pode entender que o presidente chama a coletiva, ele tem responsabilidade suficiente para não estar armando ali uma, um atalho ou Uma arapuca. uma armadilha para de alguma forma estender a permanência dele, porque algumas pessoas corretamente fizeram a seguinte leitura. Ele nessa coletiva disse que ficaria até 31 de dezembro e condicionou uma auditoria. As auditorias, historicamente no esporte, saem em abril. Que você faz auditoria para ter aquele balanço de contas anual que é obrigado, que os clubes são obrigados a fazer. Então, algumas pessoas fizeram a conexão de que Uri poderia estar anunciando a saída para 31 de dezembro, que na verdade só se confirmaria, ele só deixaria o cargo ao fim da auditoria em abril. Ao que tudo indica, não é isso, tá? Conversei com muitas pessoas nessa sexta-feira, até chegar aqui para gravar o programa, e não foram conversas muito precisas, porque realmente eu diria que a grande maioria das pessoas não esperava esse anúncio nessa sexta-feira, mas por grande maioria entenda assim quase que a totalidade. Talvez com exceção de Yuri, E as pessoas com quem pessoas ele mais conversou um pouco próximas antes. e as pessoas que foram para essa reunião, que não são nomes.
que se tornaram ainda públicos, tá? E eu posso até tentar dizer aqui os nomes que possivelmente ali estiveram. Mas esse ponto fundamental, Celso, é de que não posso aqui dar detalhamentos, mas que há uma segurança, se é que é possível ter segurança em relação a decisões e garantias de Yuri, de que, de fato, dia 31 de dezembro, ele deixa o clube. Ponto. Mas tem uma dualidade. O que levou Yuri a mudar? Ele disse que não mudou de opinião, mas então vamos chamar de uma mudança de rota para alguém que naquela reunião do conselho, pressionado com manifestação do lado de fora, ele garantisse que não renunciaria, que não deixaria o clube, que cumpriria o seu mandato, e 3 dias depois ele anuncia o fim. Abreviar, pelo menos, a sua Isso. Ele gestão. fecharia 2025, mas não 2026. Claro que sugere que por trás disso ele encontrou uma forma de sair do clube minimizando os danos para ele e para o clube, tá? Mas também é muito difícil avançar até que ponto nessas costuras de bastidores há um plano de salvação de Yuri ou um plano de proteção de Yuri. Não temos como saber, tá? Então, Celso, o impacto inicial pós anúncio da saída de Yuri, eu diria que ele se deu em duas frentes. Aliás, eu diria que o primeiro impacto, ele foi generalizado para todo mundo, que foi: aconteceu o que a imensa maioria dos torcedores do esporte, de quem faz o esporte, de quem vive o esporte, queria. O mandato de Yuri Romão não acabou, mas tem data para acabar um ano antes do previsto. O que é que todo mundo temia muito? O esporte atravessar 2026 não é nem só com o Yuri Romão, é com uma versão completamente enfraquecida desse Yuri Romão. Porque o que se desenhava para 2026, e aí até para quem é a favor de Yuri, até para quem é mais próximo a ele, ou foi próximo a ele, estava muito claro que a governabilidade estava perdida. Com a crise financeira que começou a ficar exposta nos últimos 40 dias, e que a cada 2, 3 dias surge mais alguém que o esporte não pagou e surge a notícia de que o esporte está devendo. Então, o desenho para 2026 era de uma incerteza administrativa, uma insegurança financeira, dívidas que estão sendo atravessadas de 2025 para 2026, assumidas pelo próprio clube, porque acordos que já eram para estar sendo pagos pela versão oficial do clube começarão a ser pagos em dezembro, ou seja, vão entrar pesado. E que ele já até admite, Fred, que não vai conseguir deixar 100% quitado. Por mais, Exatamente. veja, a primeira vez que ele admite isso. E nem teria como, né? Ele precisava realmente admitir isso. E ele admite até num dos piores momentos dele nessa coletiva. Isso. Tá? Aliás, foi o pior momento dele nessa coletiva. Quando Ele tava com o perguntado Daniel, né? por Daniel Leal, que ele diz que as dívidas não são dele, são do esporte. E aí Daniel Isso. Leal não deixou passar. Porque é o que vinha faltando nas últimas entrevistas de Yuri. Uhum. Falava e passava. Daniel Leal não deixou passar. Daniel Leal disse, mas você responde pelo esporte. E o pior é que quando ele fala que não é ele e é o esporte, ele ri, pô. São essas pequenas, que não são tão pequenas, demonstrações de Yuri. Talvez seja até, eu já falei isso aqui, quando ele tá na defensiva, ele acaba sendo um pouco irônico, agressivo, não é a primeira vez. E isso desconstrói muito a imagem dele. Tira qualquer empatia pela imagem dele. Porque, vamos lá, que ele vinha fazendo uma coletiva razoável. E foi o que a gente estava comentando antes, Fred, que eu disse. Achei até o tom dele hoje mais pesado, mais sério. Mas assim. Você acreditou mais hoje de que ali ele realmente sentiu tipo, o impacto. Talvez por ele realmente ter sentido tanto impacto. Tipo, acabou mesmo. Que não conseguiria mais gerir e não conseguia mais esconder. Então, de fato, a gente viu o Yuri hoje soando um pouco mais verdadeiro quando ele diz que tudo foi trágico, que tudo deu errado.
me parecia mais realmente impactado com a tragédia que foi a sua gestão em 2025, tá? Mas aí, quando o Daniel entra na questão financeira, e a questão financeira, como eu venho alertando muito nesses últimos programas, desde a assinatura do contrato, da operação do Flamengo, caíram os escudos do bom gestor financeiro. Isso. E quando os escudos caem, Celso, é um castelo de cartas. A É um efeito, exposição é é um enorme. efeito dominó, porque parece que o mercado, parece que as pessoas perdem o pudor de expor. Isso. Aí você começa a ter todos os atrasos, porque quando um revela o atraso, o empresário do outro revela. Porque o meio do futebol é um meio de muitas traições. Porque Então, a assim, exposição é uma maneira de que haja uma cobrança. exatamente, e começa as exposições, começa realmente uma tensão muito maior. E isso é claro que abateu o Yuri. Então, Daniel, no meio daquela coletiva, que era uma coletiva que começa com a renúncia, ou melhor, corrigindo, já que o próprio. Com a saída. Com a saída dele, a não renúncia, esse formato de saída dele. A primeira pergunta, eu até me assustei, porque o presidente acaba de dizer que vai sair, e a primeira pergunta foi sobre outro assunto. Mas foi uma pergunta que era necessária, que era sobre as denúncias, tudo que envolve a acusação de que diretores do clube estão no esquema de propina relacionado à operação desse jogo do Flamengo. Então, a coletiva começa com uma pergunta sobre isso, mas depois, obviamente, fica em torno da saída dele. Quando entra a questão mais voltada para o financeiro, ele entra numa defensiva maior. E aí, na defensiva maior, ele vem com ironia. Ele responde com ironia, né? Eu vou até considerar que é uma ironia. Ele dizer, não sou eu, é o esporte. E a risadinha. Tá? E foi muito bem pontuado por Daniel. E isso é o corte que mais viralizou. A gente vive numa sociedade em que muitos assistiram os 36 minutos de coletiva, outros tantos vão assistir vários trechos dessa coletiva, alguns vão ler reportagens, outros vão vir aqui, mas a imensa maioria vai ver um corte. Vai ver 2 cortes no TikTok, no Instagram, e o corte que pegou foi esse corte de ele dizendo que as dívidas que não são ele, que são o esporte. Veja, é mais uma fala que se soma às falas dele que destruíram um outro. Isso nunca foi exatamente um pilar dele, mas que expuseram muito essa questão de que Yuri não tem o DNA de torcedor do esporte, que ele não tem a conexão direta com O os apego ao valores do clube, clube, e sim com a os própria princípios, bibliografia. porque são algumas entrevistas e algumas falas muito errado. Ele disse: não sou eu, é o esporte. Ele se distanciou do esporte enquanto presidente do clube. Veja só, Celso, como é que um presidente se desvincula do esporte enquanto presidente. Porque quando, e aí é o grande checkmate nesse erro dele, quando ele dava entrevista dizendo que não deixaria nenhuma dívida para o sucessor, ele dizia assim: eu não vou deixar. Ele não dizia o esporte não vai deixar. Exatamente. Quando vai deixar, não é mais ele, é o esporte. Valfrido, do Leão de Sampa, até falou também uma retórica, uma questão de uso gramatical que Yuri faz. Ele fez assim, se referindo aos torcedores sobre o jogo. Falou, eles, né? Foi assim, na próxima nós, torcida, né? eles. E quando falou que precisava de dinheiro, ele falou, nós precisávamos de dinheiro. Então ele separa, a torcida são eles, né? E o clube e somos nós. Né? Então, assim, nunca se coloca muito como parte do todo, né? Tem essa eles, e um momento até esse antes, nós Fred, deles. dessa resposta, ele diz que não quer deixar o clube antes, porque ele tem nas Isso. raízes dele, que é Perfeito. como se fosse a honra dele, Isso. minimamente deixar tudo organizado. Isso. Tem uma parte também que ele diz: eu faço questão de passar passar a o chave, bastão. de passar o bastão, Né? de depois de receber a auditoria, de eu passar para o próximo presidente. Então ele fala tudo na primeira pessoa. Na primeira pessoa. Eu. Quando é a dívida, não é minha. o esporte. É o terceira pessoa. Então, assim, foi uma fala muito complicada dele. Então, como eu estava dizendo, a gente acabou fazendo uma
Um preâmbulo. um preâmbulo necessário aqui. O primeiro impacto foi esse. O presidente do esporte deixou o cargo, aí meme de fogos, amigo nosso colocando foto de cerveja, né? Assim, o que a gente mais viu foram pessoas celebrando meme, essas coisas. É o primeiro impacto. Passado o primeiro impacto, foram 2 caminhos. O caminho de que, opa, calma aí. Que história é essa de que não é renúncia? Como é isso de eleições antecipadas, tá? Como vai ficar o futebol? Como é que vai ter eleição mais pra frente? E a transição? O dia 11 de janeiro tem jogo, o Sport não tem nem treinador. O Sport não tem nem treinador. Como vão ser os contratos que estão terminando? Contratos pesadíssimos. Como vai se negociar as vendas? Várias interrogações que surgiram porque as respostas foram muito imprecisas de Yuri. E ok, até natural que sejam imprecisas, mas como ele não deixou muito claro o caminho, ele veio com a história de eleições antecipadas, mas depois ele já diz algo diferente, tá? Ficou essa interrogação em muitos, inclusive algumas pessoas mais ligadas aos movimentos de oposição mais fortes, que hoje a gente tem ali no Leões pela mudança, mas também pessoas ligadas a Luciano Bivar, ao grupo de Milton Bivar, começaram a ter uma desconfiança se não estava ali havendo uma armadilha Um realmente. golpe. Não, uma armadilha de Yuri para disfarçar uma saída e eventualmente até nem sair. Pronto, Com era tudo que já por isso que eu aconteceu, mencionei a porque possibilidade de um E- golpe. De na tipo, eleição do ano passado também teve esse Yuri descartado Exatamente. isso, e ele Na última, volta. ele tem esse histórico, tá? exato. Aí E você esse fica com a histórico ressalva. preocupa até o outro grupo que eu ia falar, que é o grupo mais próximo dele, tá? Que aí, esse grupo mais próximo entendeu que parte da missão foi bem sucedida, tá? Se conseguiu convencer Yuri a deixar o cargo e agora vai se trabalhar na composição, tá? Essa reunião, Celso, de hoje de manhã, Yuri não quis dizer o nome das pessoas que ali estavam, tá? E há uma dificuldade muito grande de apuração mesmo, porque até pessoas que estavam não querem confirmar os outros que Participar. participaram. Mas existiam alguns nomes que são meio que bem óbvia a relação. Gustavo do B, obviamente, é o principal desses nomes, tá? Que é um ex-presidente que fez parte do grupo de Yuri, que foi justamente Do qual o traído. Yuri fez parte, né? exato. Quase. Exatamente. Melhor corrigindo, né? Que Yuri fez parte do Do grupo grupo dele. dele, tá? É a versão correta, obviamente. Yuri não tem um grupo tão denso e tão forte Pra quanto chamar de seu. para chamar de seu, né? Afinal, é um Celtinha, Não, Celtinha. não é um condomínio. Mas Yuri fez parte do grupo do B e rompeu com esse grupo justamente nesse episódio que Cauê trouxe, que foi um episódio bem importante para tudo o que aconteceu em 2025, que foi o rompimento em 2024, quando havia uma costura interna, uma decisão interna de que Yuri não seria candidato, e Yuri não aceitou não ser candidato e rompeu com esse grupo que estava fechado em torno do nome de Zé Moura, né, para candidato a presidente. Yuri continuaria com o grupo, teria saído fortalecido, não sei se viraria presidente do conselho, né? Possivelmente até uma pessoa que poderia vir a liderar um processo se a SAF tivesse avançado. Yuri, ele sairia prestigiado dentro do grupo. A Acabaram de foto conseguir o final, acesso. Fred, era muito positiva para ele. Exatamente. Era perfeita para ele. A E foto do acesso. era a foto do acesso, a gente já tinha dito. Gustavo, já dissemos nessa mesa, Gustavo do B trabalhou ativamente ali para levantar recursos, para os incentivos, para as equipes que o esporte precisava, e acabou dando certo. Ou seja, o grupo estava coeso, parecia coeso, e Yuri traiu o grupo, na visão do grupo, obviamente, na visão dele, ele foi traído por não ter dado o grupo, não ter dado a chance dele ser candidato mais uma vez, mas ainda havia a questão da legalidade da candidatura dele, que revolta muita gente até hoje. Eu dei o exemplo aqui, numa dessas reuniões com lideranças que ele vem fazendo, tá? Ele foi duramente repreendido
por Martorelli. Duramente repreendido. Uma reunião que se apresentou para falar de SAF, quando viu que não era, Martorelli disse que ele não tinha nem legitimidade para estar ali. E saiu, né? Então, assim, esse rompimento deixou esse grupo afastado. Eu acho que foi até um erro desse grupo não ter deixado mais claro publicamente o que aconteceu, porque agora que esse grupo trabalha e trabalhou diretamente para essa saída, porque era de fato o único grupo que teria uma interlocução mais próxima para trabalhar nessa saída, tá? Muita gente vai apontar o dedo dizendo que continua as mesmas pessoas, a mesma lógica, que não tem um grande rompimento, que tudo está nas mesmas mãos. Mesmas mãos. Mas falando da reunião, a gente tem Gustavo do B, tá? Eduardo Monteiro, porque era um nome que tinha ficado público na reunião que Na ele não reunião foi na terça, de Luciano com Luciano Bivar, né? que seria Que Paulo mediada, Pérez, né? Paulo Pérez, Paulo Pérez, Eduardo Paulo Pérez que Monteiro inclusive e virou quem ganha a eleição do Cabanga é Comodoro. Comodoro, ganhou a eleição do Cabanga essa semana. Tá bem que o Luciano Bivar falou que Ele eu não entende sabia que ele barco. gostava de futebol, ele gosta Eu de acho que ele era o barco. vice-Comodoro. E E nas agora gestões, como geralmente acontece, né? Saiu o isso. Comodoro e o vice assume. Ele, Eu acho ele que foi virou isso. Comodoro, né? E não há confirmação que Paulo Pérez estava nessa reunião dessa manhã. O nome de Pedro Chuamba também foi dito como um terceiro nome nessa reunião. Fora esses três, Entende, Frota? fora esses três, não tem nenhum outro nome. Eu não posso nem dizer que esses três são confirmados, né? Mas conversando com repórteres de outros veículos, batendo, trocando peças, chegamos aí nesses três nomes, tá? Que estiveram com o Yuri mais cedo. Podem haver outros nomes, tá? E que costuraram essa saída, tá? A gente vai ter um outro vídeo, Celso, para entrar na questão mais profunda do que pode vir, tá? Do que pode vir, de onde essas costuras podem chegar, do quanto a visão da oposição de que as coisas podem ser meio que um teatro dos vampiros ali e dançar um pouco as cadeiras sem mudar efetivamente. A gente vai tentar aprofundar em outro vídeo, senão esse vídeo fica muito longo, tá? Mas a base é essa do que aconteceu, tá? E é uma base muito clara, mas que assim, essa saída de Uri, eu só finalizo assim dizendo que a minha parte, obviamente, que eu acho que ainda é a minha primeira parte, mas a gente já conversou aqui no meio, mas eu finalizo dizendo que a saída de Yuri, seja a saída para Yuri ou a saída dele do esporte, não significa apertar um botão e acabar a crise do esporte. Pelo contrário, o esporte está em grave crise financeira, técnica, administrativa, moral. E para um clube que está em grave crise, como o Daniel Paulista alertou antes de ferverem, né, a sua participação no esporte, largar na frente é uma vantagem de ser rebaixado tão cedo. E o esporte não pode jogar tempo fora. Já queimou a largada, Fred. Não Já pode queimou a jogar largada. tempo fora. Adiar, jogar para 31 de dezembro, saber que vai sair um presidente dia 31 de dezembro, a gente tem aí 45 dias de De muita hiato. de hiato, que não Isso. pode ter um hiato. Uhum. Então, assim, eu não sei politicamente ou administrativamente como vai ficar. Ele falou um pouco do futebol, o Cauê pode entrar mais nisso também, de como fica, mas assim, ou quem está fazendo a costura, ou quem está lá dentro, tem que se abrir um diálogo. Yuri chega a dar uma fala dizendo, chega a dizer na entrevista que vai ter vai montar vai ouvir algumas pessoas, vai montar um grupo ou vai falar com algumas pessoas, porque mudanças profundas serão necessárias, tá? E que ninguém está garantido de cima a baixo. Como essa pergunta foi feita sobre citando Tiago Gasparino e Enrico Ambrogini, então se colocou em dúvida a continuidade desses gerentes de futebol e, na verdade, como o próprio Yuri falou, de cima a baixo. Então, tá todo mundo com interrogação, mas essa interrogação não pode ficar para 31 de Não dezembro. pode. Não pode, Fred. A coletiva de Uri, a primeira coisa que eu anotei, que eu fui destrinchando assim, a primeira coisa que eu coloquei foi: por que dia 31 de dezembro? Por quê? Porque a partir do momento que você empurra isso daí, você está colocando em risco
já que Yuri não renunciou nas palavras dele renunciar o 2026 do Sport. E Yuri tá colocando em risco o 2026 do Sport. Depois joga fora 2025. Depois de implodir moralmente o clube, ele tá simplesmente apertando o botão e dizendo: nas minhas condições, eu quero assim. Só que ele tá fazendo uma tentativa de clássico, de biografia de Yuri Romão contra a biografia de Sport Clube do Recife. Isso não existe. Essa tentativa de clássico. A biografia de Yuri é minúscula diante do Sport. Não existe essa tentativa dele de tentar construir algo, de tentar salvar minimamente o que ele é, o que ele foi para o Sport. Para ele ter o direito de ter esses últimos meses de reconstruir, de pagar contas na visão dele, para no final poder dizer: peguei o clube assim, estou deixando assim. Porque, na minha visão, é isso que ele está querendo. Pagar as contas para deixar aquele saldo ali, ó. Não deixei com mais, deixei no zero. Ninguém vai poder falar de mim. Porque, como eu e Cássio, a gente sempre lembra, o dinheiro de Pedro Lima é dezembro. Exato. Então, Exato. talvez E a é esse carta dinheiro na que faz com que o manga. Sport diga: em dezembro a gente começa a pagar. Em É, dezembro a gente começa a a carta pagar. na manga de Yuri para fechar, porque talvez ele saindo amanhã, convocando a eleição para final do mês, ele não vai poder Dizer que dizer entregou o clube do isso mesmo jeito. do mesmo jeito. Ele está contando o final de dezembro, Uhum. que o dinheiro cai, que minimamente ele tenha tempo para pegar um crédito com a instituição financeira, aqui outra pular para fechar, para deixar tudo fechadinho, para dizer: ó, aqui, eu peguei de uma maneira, estou entregando Da na mesma segunda maneira. divisão, mas assim, ó, como eu disse, eu sou um bom gestor. Sou um gestor que organizou as contas do clube. E mesmo numa queda, mesmo no rebaixamento, eu estou entregando assim. Então ele está tentando criar narrativa, escrever as últimas linhas da autobiografia dele, minimizando, floreando. E aí, quem está deixando esse resto de tinta para ele escrever, não pode. Tem que saber lidar com isso. Porque ele vai colocar em risco. Porque como é que a gente vai visualizar 2026? Quem vai montar esse time? O presidente do esporte, em 2026, o presidente tampão, como ele classificou o próximo presidente do esporte, o presidente tampão do esporte 2026, será um presidente que não escolheu seu treinador. Será um presidente que não escolheu sua gestão de futebol. Será um presidente que não escolheu jogadores que vão entrar em campo defendendo as cores do esporte. Na teoria. Ah, é exatamente, na teoria. Porque a gente não sabe no que foi negociado. Qual transição de gestão de futebol vai ter? E quando o Cauê foi justamente esse ponto que eu tinha. Lembra que eu tinha dito que Yuri fala de eleições antecipadas e depois fala que é justamente quando ele cita que, na verdade, vai ser um presidente tampão e que as eleições dentro do novo estatuto, que nem vai ser um novo presidente, vai ser Um conselho, né? conselho, seriam no final de 2026. Ou seja, não tem antecipação de eleição. Esse primeiro argumento de Yuri de antecipação de eleição, ele foi pro vento. Tá? Ele foi pro vento ali, porque o próprio presidente depois cita que seria um tampão, um mandato tampão. Isso. Então, é não enxergar no Sport de 26 um horizonte palpável, porque quem vai montar, a gente não sabe quem vai. Porque a gente não sabe se as figuras colocadas por Paulo André, com DNA de Yuri, estarão aí. A gente não sabe se vai chegar outros gestores profissionais a tempo. A gente não sabe quando vai chegar um novo treinador. A gente não sabe quem vai contratar essas pessoas. Exato. Exato. Para partir de um princípio. A gente não sabe se Yuri, nesse acordo que foi feito, vai haver uma interlocução para que essas pessoas desse grupo político Participe de uma participem transição. de uma transição. Uhum. Certo? E se houver essa eleição que se diz que vai ter, e se perder? E se a oposição do clube, do Leões pela Mudança, vencer? Porque é factível vencer se tem uma eleição. Vai assumir o clube com decisões da anterior. E Yuri aceitaria, na época que ele foi eleito. Dificilmente, né? Yuri, que tanto reclamou da forma como assumiu o clube lá atrás, como vítima
que ele se coloca num rebaixamento que foi mais empurrado, engolido pelo que foi provocado, por todo o desgaste político, ele gostaria de assumir o clube dessa forma? O grupo político que tenta fazer essa transição no momento acha também que é a melhor maneira de se fazer uma transição futebolística do clube, porque estão colocando em risco renunciar o 2026 do Sport. E precisam pensar nisso. Se acertar, beleza. Se as pessoas que forem colocadas, se as pessoas que forem fazer essa transição acertar, maravilha. Se forem elas que, inclusive, vençam esse pleito e permaneçam à frente do clube, Que maravilha, seja, porque né? vão ser responsáveis pelo que eles mesmos criaram. Eu também fiquei curioso com a data de 31 de dezembro, assim como vocês, mas também me chamou a atenção, de certa maneira, essa entrevista e todos esses depoimentos que a gente tá discorrendo aqui, reforçando que a gente vai ter outro programa também, onde a gente vai falar sobre o e agora, né? Vai avançar nessas conjecturas, né? Isso. Nessas muitas lacunas que Uri deixou. Então, assim, onde existe lacuna, existe conjectura. E aí a gente vai dar Precisa avançar. uma avançada aí nesse plano. Mas me chamou a atenção também, Fred, essa. Não falo nem da coletiva em si, mas do conteúdo dela, né? A forma como Yuri resolveu anunciar a sua saída na véspera do jogo, assim, que é talvez o estopim, né? É o assunto que só bota O ele. É o assassinato assunto do final. príncipe lá Putz, me falhou Em agora. Varsóvia, Não, em Varsóvia, exatamente, em Varsóvia. Agora, É o que gera a guerra. que a gera Primeira a Guerra Primeira Guerra Mundial. Mundial. Francisco Ferdinand, agora voltou. É. Dessa história aí, né? Desse movimento, de reação à gestão de Yuri. Te chamou a atenção também, Fred, ter sido na véspera do jogo do Flamengo, o jogo tem tantos questionamentos em torno desse jogo. Celso, desde a sua abertura, já foi dito aqui algo que talvez seja o ponto principal do que realmente aconteceu. Ao anunciar a sua saída pré-datada, inevitavelmente, Yuri já despressuriza um pouco o ambiente, Uhum. tá? A mobilização pesada que a oposição faz contra ele, e até cabe à oposição, de todas as formas, tentar não desmobilizar esses questionamentos, essa parte mais Fiscal. de fiscalizar e de expor incongruências, questionamentos. Isso tudo tende a ter uma repercussão um pouco menor, porque afinal o presidente já sentenciou a sua saída. E nesse 45 minutos a gente falou, no meio ao caos, eu acho que há 2 semanas a gente falou, e o pior está por vir. Os próximos dias serão os piores dias de Yuri Romão, enquanto presidente do Sport, culminando com 15 de novembro, que será o dia Mais difícil. mais difícil da sua gestão, porque vai ser quase que um evento celebrando a sua ruína. E na coletiva, Fred, parece que ele esquece até disso, porque ele disse que vai utilizar, algo que tu até colocasse, que vai utilizar o final de semana para resolver. Isso. Eu disse, meu amigo, é o final de semana do jogo. Eu É. comigo eu pensando, Exato. se é o final de semana do jogo, você já perdeu o sábado. Talvez ele tenha dito até porque por ser pós-jogo, talvez. Ele tenha dito, espera O passar o domingo, jogo, né? O Mas domingo. enfim, é quase que uma constrangedora celebração da sua ruína. Do capítulo extremamente vergonhoso que o Sport criou para si mesmo. Porque há uma grande chance do Sport ser rebaixado nesse jogo. Tá? O Flamengo vem tão desfalcado que abriu até uma brecha ali para o Sport vencer, Não, pontuar. Enfim, mas. Fred tá otimista. Não, tô não. Mas tudo caminha para ser o jogo do rebaixamento.
sela o rebaixamento, tá? Com maioria da torcida do Flamengo, com a imprensa nacional Aqui. colocando o É isso. dedo nessa ferida, porque, queira ou não, o Sport e o Recife eram uma resistência, e essa venda dessa operação do jogo derrubou essa resistência, criou um capítulo que entrará para a história, Yuri queira ou não, Yuri tente se distanciar disso ou não, que foi outro ponto bem questionável de Yuri nessa coletiva, foi ele tentando Se sair. se sair assim completamente, dizendo que não negociou, que foi, ele usa o termo fui obrigado. Exato. Ele Por usa- duas pessoas, que É. duas pessoas negociaram, que ele não cita os nomes, Isso. que eram a favor, ele contra, e que ele foi convencido. E obrigado. Ele usa o termo obrigado. Ele usa o termo obrigado. Diz que se arrepende, diz que é o maior arrependimento dele no esporte ter feito essa Porque ele sabe assinatura, que foi a pedra de cal dele. porque foi o início do fim, e a gente a fez um pedra de programa cal. sobre isso, tá? É. A gente acompanha essa crise muito de perto e tenta acompanhar com o máximo de frieza e precisão. E a gente fez um programa, os 30 dias. A gente mostrou claramente aqui a diferença de quando o esporte empata com o Cruzeiro, que era o rebaixamento, era crise, era crítica a Yuri, mas havia todo uma tentativa de olhar para, deu errado, vamos encontrar uma transição, o time tem elementos. A gente já estava começando a trabalhar aqui nos programas, nas análises técnicas. Isso. O Tá? day after. O day O after. day after, a gente tava day after para 2026. Mas tudo ruim a partir dessa negociação. Nessa coletiva, ele tenta se desvincular, mas ao mesmo tempo se vinculando, porque admite que foi o pior ato dele, o que ele mais se arrepende, tá? Mas se desvincula. E essa frase que Cauê trouxe, que ele cita que foram duas pessoas que negociaram, se desvinculando, ela ganha ainda um outro tom, porque existem acusações pairando no universo das redes sociais e protocolada no Ministério Público, tá? Com a acusação de um esquema de propina envolvendo essa negociação desse jogo. Isso. Que foi a primeira pergunta feita para Yuri na coletiva, mesmo após ele anunciar a saída, a primeira pergunta não foi sobre a saída, foi sobre como ele reagiria com esses dirigentes, se as investigações afastaria andassem, as se afastaria. pessoas. E não é nessa hora que ele dá essa resposta. Ou seja, ele já tinha passado por essa pergunta, mais na frente, Resgatou. quando vem a questão do jogo do Flamengo, ele faz assim, dois dirigentes que foram perguntados diretamente na primeira pergunta. Tá? Então, assim, ele se descola, tenta se distanciar desse jogo e, consequentemente, desse caso. Porque quando ele dá essa segunda resposta, ele está se distanciando da negociação do jogo para tentar tirar das costas dele a responsabilidade desse capítulo vergonhoso da história do esporte, que repercutiu muito mal entre a torcida, que criou uma avalanche e que, como eu já falei 1000 vezes aqui, foi derrubando os escudos dele, expondo a precariedade financeira, porque no primeiro programa aqui, no primeiro que a gente fez, a gente disse: o que mais assusta agora é porque, Yuri, se ele aceitou se desgastar dessa forma Pagar o preço, por até 1 pessoalmente. milhão e 600, 700, 800 mil, se ele aceitou, é porque o clube tá muito Muito fodido de quebrado. dinheiro. Exatamente. Se ele aceitou isso, é porque o clube tá muito fodido de dinheiro. O que talvez ali eu tenha projetado errado é o que eu disse. Não é possível que na mesa ninguém tenha dito, Yuri, esse jogo aqui, Vai a gente tá precisando de acabar com dinheiro, você. mas vai acabar com sua carreira. E Yuri ter dito, eu vou. Ao que parece, realmente não tem ninguém no clube Exato. que ele possa confiar a ponto de dizer, Yuri, nós estamos dando um passo errado. Ou melhor dizendo, nós estamos dando um passo necessário financeiramente, vou tratar dessa forma, mas vai ter um custo político e pessoal muito grande para você. Então eu, como gestor como parte da sua gestão, eu preciso dizer o seguinte, eu acho que a gente precisa desse 1 milhão e 800 mil a mais. Porém, Yuri, vamos ser muito consciente
de que esse 1.800.000 pode acabar implodindo sua imagem em relação à torcida. Pode aumentar a crise que você está vivendo. Yuri não teve ninguém, ao que parece, para ter dito isso a ele. Fred. Se ele realmente, eu estou considerando Sim. a verdade, que ele não participou, que ele não quis, que ele não queria e ele foi convencido. Ou seja, aconteceu o oposto. Ao invés de terem dito, Yuri, isso aqui vai ser implosivo para você, quem fez focou, tá, na necessidade financeira que o clube Ia tinha. pagar Eu um estou incêndio, ia pagar tratando, um incêndio eu financeiro. estou tratando tudo a partir Do do oficial. que foi falado É. por Yuri Romão. Não estou fazendo aqui, não estou abrindo brecha para absolutamente mais nada. Tanto que eu estou me colocando como parte da gestão e de dizer que as pessoas, que Yuri sente falta e foi prejudicado por não ter pessoas que não concordem com tudo e que não tentem transformar a gestão e o esporte no mar de rosas. Termo que ele usou numa das coletivas anteriores. Não tem mar de rosas, tem gestão de crise o tempo inteiro. E ele não estava cercado das pessoas que fizeram isso, de quem antevia o que O que poderia aconteceria acontecer. e o que acabou acontecendo. Tá? A saída de Yuri Romão está diretamente relacionada aos últimos 40 dias. Muito mais do que a um fracasso absoluto do futebol em 2025, que já estava sentenciado. Esse isolamento, Fred, que tu colocasse aí, que deve ser resultado do que ele fez naquele processo eleitoral, ele menciona, quando perguntam sobre o resultado no futebol, que o resultado no dinheiro não vem, porque o resultado no futebol foi implodido, e aí ele bota uma frase lá que eu anotei na hora, fiquei muito só na presidência. É isso. Quando ele disse que teve que decidir sozinho sobre a Isso. contratação de reforços. E aí, se você voltar ao filme, foi a minha maior preocupação Todo mundo da disse isso eleição na dele. época. É. Todo mundo disse na época. Veja, não vai ter mais ninguém É. para contrapor na altura, porque ele tinha Exatamente. pessoas, figuras Que de iam contrapor peso na altura. É. que ele era obrigado a escutar. Que ele é obrigado a, minimamente, dizer que ia pensar. E aí, hoje ele admite, ficou sozinho. Então, Celso, no mínimo simbólico. No mínimo simbólico. No mínimo simbólico. Se tudo que acontecer na arena no sábado vai resvalar nas costas dele, como iria se não tivesse tido essa saída, não tenho resposta. Talvez vá, viu? Talvez vá. Porque talvez as pessoas não achem que a saída predatada Resolve seja o totalmente. caminho, até porque a saída predatada vem junto de possibilidades políticas e de costuras e arremedos e improvisos eleitorais e políticos que vão também gerar ruídos, descontentamentos e que vai ser tema do nosso segundo programa. Muito bem, então dessa forma a gente fecha aqui mais um 45 minutos. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Agradeço aqui a companhia de Cauê Diniz, de Fred Figueroa, a direção de João Trigueiro. Também queria agradecer a sua audiência, agradecer a sua participação no nosso crescimento. Muito obrigado a todos e todas e até o próximo. Valeu. Tchau, tchau.